Olá a todos, a paz do Senhor Jesus e bem-vindos mais uma vez ao canal Está na Bíblia. Ficamos algum tempo sem gravar, mas agora estamos retornando com a leitura no livro de Apocalipse. Hoje iremos ler o capítulo 15, que vai nos falar sobre as últimas pragas, ou seja, uma série de juízos que virão sobre a terra. Então, sem mais demora, vamos dar início ao capítulo 15, verso 1, que diz: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Vamos a um breve comentário. Estas pragas são chamadas de as últimas. Encontramos 3 séries anteriores, os selos, as trombetas que foram revelados e os trovões que foram selados. Esta série das taças será a última e a razão apresentada no fim do capítulo é o que nelas a ira de Deus será consumada. Este verbo consumada é sumado. É o mesmo que o Senhor Jesus usou na cruz para dizer está consumado, João 19:30. É o mesmo verbo que do texto grego usado por Paulo quando disse acabei a carreira. Veja o seu uso no Apocalipse, onde aparece em 10 e 7 e outros capítulos. Esta série de pragas acontecerá nos dias da sétima trombeta, satisfazendo as exigências da justiça de Deus em relação a esta terra. Compare com 10, 7, 18 e 8. Vamos ao versículo 2. E vi um como mar de vidro misturado com fogo e também os que saíam vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Comentário. Antes de mostrar a série de praga, porém, vemos uma cena muito diferente. Os que venceram a besta apareceram sobre o mar como de vidro, alegremente louvando a Deus. Já contemplamos este mar. Veja o comentário sobre o mar no capítulo 4, verso 6. Mas agora há um fator novo. O mar refletia, sem dúvida, o fogo das 7 taças. Mas aqui o vidro é misturado com fogo. O aspecto da justiça de Deus, sempre presente, agora é mais destacado. O contexto também requer que sejam assim. Observe também como Deus detalha os aspectos da vitória dos seus, mencionando a besta, a imagem e o número. Pela ordem em que são mencionados, estas coisas mostram a vitória sobre a besta na esfera política, religiosa e econômica. Estes servos de Deus morreram, mas venceram. Compare com Hebreus 2 e 14. A sua alegria é simbolizada pelas harpas. Veja comentários sobre harpas em capítulo 5, verso 8. São harpas de Deus. Isto indica que a sua alegria será em Deus. E cantava, versículo 3, e cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes, maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Comentário. O seu cântico é duplo. Pensar que o de Moisés e o do Cordeiro são um só cântico seria cometer o mesmo erro que Pedro cometeu no Monte da Transfiguração. Mateus 17, verso 4. O cântico de Moisés é de redenção, destacando o aspecto físico, pois foram redimidos da escravidão do Egito. Veja em Êxodo 15, verso 1 e 11. O cântico do Cordeiro também é de redenção, porém destaca o aspecto espiritual, pois fomos redimidos do pecado e da opressão de Satanás. Portanto, o cântico deste santo celebra tanto a sua salvação física da opressão da besta, como a sua salvação eterna das consequências do pecado. A expressão grandes e maravilhosas é repetida no verso 1. Louvam ao Senhor, a Deus como Senhor, reconhecendo a sua autoridade, não o da besta, e como todo-poderoso, reconhecendo-o como fonte de todo o poder, não o dragão. Veja o comentário sobre todo-poderoso em verso 1 e 8, capítulo 1 e 8.
O texto grego diz Rei das Nações e não Rei dos Santos. Como a suprema autoridade sobre as nações, os seus caminhos são justos e verdadeiros, não como os da besta. Versículo 4. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Comentário. Compare com Êxodo 15, de 14 a 16. Há 3 razões neste versículo pelas quais todos temerão ao Senhor e glorificarão. O verbo trazido magnificar é glorificar ao seu nome. A palavra porque aparece 3 vezes nesse versículo, no texto grego, introduzindo 3 razões. Primeira razão, porque só o Senhor é santo. Esta palavra traduzida santo não é aquela que encontramos 3 vezes em 4 e 8. É uma palavra que indica santidade saturada de misericórdia. Ocorre poucas vezes em o Novo Testamento. E é impressionante que nesse contexto, onde veremos as últimas pragas, o Espírito Santo empregou esta palavra. Mesmo nos mais terríveis juízos, Deus não se esquece de misericórdia. O segundo motivo, porque todas as nações virão e se prostrarão. Esta certeza é baseada no título do versículo anterior, Rei das Nações. E a terceira razão é porque os teus juízos são manifestos. A palavra traduzida juízos vem da mesma raiz de justo, é traduzida por justiça. Ocorre somente essas 3 vezes no Apocalipse. Versículo 5. Depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo e do testemunho se abriu no céu. A palavra templo indica o lugar santíssimo. Veja o comentário sobre templo em 3 e 12. Viu-se a arca do concerto no santuário, a garantia da presença de Deus com os seus. Mas aqui não há menção da arca, porque o versículo que segue vão mostrar as últimas pragas sobre os inimigos de Deus. Versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingido com cintos de ouro pelos peitos. Comentário. Os 7 anjos saíam do santuário, onde não se via a arca. Quadro terrível, indica a severidade destas pragas. Vemos isso agora do ponto de vista do céu. No capítulo seguinte, veremos as consequências na terra. Os vestidos indicam funções sacerdotais. Compare também com relação ao santuário. O cinto é de ouro, indica que estes juízos são de Deus. Veja o comentário sobre cinto em 1 e 13. Versículo 7. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Comentário. Mais uma vez vemos a função dos 4 seres viventes, como executores dos propósitos de Deus em relação à terra. Veja o comentário. Os salvos, as salvas ou taças são de ouro. Compare com o cinto de ouro. Estas taças são cheias da ira de Deus. A palavra trazida, ira, indica uma explosão repentina de cólera. Veja o comentário sobre ira em 14 e 10. Versículo 8. O templo encheu-se com fumo da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se cumprissem as 7 pragas dos 7 anjos. Comentário. No santuário terrestre, a nuvem de glória da glória de Deus indicava a presença do Senhor. O sumo sacerdote entrava levando o incenso, cuja fumaça o cobria enquanto ele ministrava. Mas neste santuário ninguém pode entrar. Esta figura solene indica que ninguém mais poderá interceder a favor desta terra. O verbo traduzido consumar-se é o mesmo do versículo 1. Amém? E assim chegamos ao final da leitura do capítulo 15. O próximo capítulo, que é o 16, vai dar continuidade sobre o derramamento das taças da ira de Deus. Que Deus abençoe, fiquem todos com Deus e até a próxima leitura.